convocação mais esperada de todos os tempos. Tudo bem, em 2010 a gente tinha uma expectativa se o próprio Neymar e Ganso iriam ser convocados para a Copa, se Ronaldinho também iria ser chamado, mas nada que se compare à convocação desse ano. Lá em 2002 também tínhamos a expectativa de se o Romário iria ou não, o Ronaldo, né, na verdade, que era a maior expectativa ali, porque vinha de uma lesão e tudo mais, não estava na sua melhor forma, basicamente parecido ali com o que o Neymar enfrenta agora, mas até por não termos internet forte naquela época e também o próprio futebol como um todo não ser tão grande assim, a repercussão não foi tão grande, a expectativa para a convocação não foi tão grande como é agora, cara, é inacreditável, estamos há praticamente mais de um ano, falando disso, e assim, com muita força nos últimos meses aqui, né, todo mundo, todos os programas esportivos, todos os comentaristas, todas as pessoas que têm canal no YouTube já pararam para fazer um vídeo ou comentar sobre se Neymar será convocado ou não. E bem, a minha opinião pessoal, vocês que acompanham o canal já devem saber, porque soltei em vídeos recentes. Vou até estar deixando aí no card o que eu falei há um tempo atrás, alguns meses atrás, sobre se eu convocaria ou não ele, né? Só que as coisas parecem ter mudado, né? O panorama parece ter mudado, porque as notícias que saíam era de que ele estaria fora, que ele não teria espaço mesmo, que o Ancelotti não estava considerando, e de repente, alguns perfis, alguns jornalistas começaram a soltar a informação cravando que ele estaria convocado. Então, eu não sei o que mudou, eu não sei o que aconteceu, mas eu ainda vejo os argumentos pró-convocação dele como mais fortes e vou explicar rapidamente aqui, porque provavelmente você já deve ter visto vídeos de todo mundo, né, falando sobre isso, cara, todos os influenciadores de futebol que você acompanha devem ter falado sobre isso, você já deve ter tido contato com os argumentos tanto a favor quanto contra, mas aqui eu vou fazer um resumo, tá, dos argumentos contra e os argumentos a favor. O primeiro deles é o nível, né? Muita gente está dizendo, temos ali alguns nomes fortes como Marcelo Beckler, praticamente todo mundo da ESPN e alguns nomes da Sport TV também, da Globo, né? Dizendo que não levariam o Neymar por conta do nível que ele vem apresentando, que não foi um nível de futebol adequado para a seleção brasileira e nem um nível que ele possa competir em alto nível contra grandes clubes, grandes times no caso, né? Dessa Copa do Mundo, porque ele não vem decidindo tanto no Santos, ele vem sofrendo para alguns zagueiros ali, teve um meme recente do Neymar estar sofrendo pro Jaci, zagueiro do Coritiba, mas isso eu já adianto que eu acho um argumento bem fraquinho, muito raso mesmo, que não faz nenhum sentido você usar, porque assim, todo jogador, cara, todos os jogadores, assim, do melhor do mundo até o pior, já passaram por dificuldades em determinadas partidas, enfrentando alguns adversários que são piores que ele, ou que são piores que os melhores adversários que ele poderia enfrentar. Vou dar um exemplo rápido aqui que me vem à cabeça e que é até um pouco recente, pra gente lembrar, vai. No ano passado tivemos o Super Mundial, certo? No meio do ano ali tivemos aquela competição nova e tivemos um PSG 0 e Botafogo 1. Pois é, o Botafogo venceu o PSG, que era o atual campeão da Champions League. E se você não se lembra, a zaga toda do Botafogo anulou completamente o PSG ao longo de toda a partida. Os caras não tiveram nenhuma grande chance de gol, nenhuma chance claríssima. Então vai, o Kvaratskhelia é um mau jogador porque não conseguiu superar o Vitinho na partida, sabe? O Doué é mau jogador porque não conseguiu superar o Alex Telles, não conseguiu vencer grande parte dos duelos contra ele. E até o próprio Yamal, cara, já perdeu muitos duelos ali, já saiu derrotado, digamos assim, em muitas partidas pelo Barcelona, e é um dos caras que a gente mais tem como referência hoje em dia no quesito 1 contra 1, né, talvez um dos caras mais midiáticos também da atualidade, e diversas partidas ele já saiu como derrotado. Tudo bem, em algumas partidas ali ele foi anulado por Nuno Mendes, por Carreiras, e aí são jogadores de times grandes, jogadores bons. Mas eu lembro também de uma partida do Barcelona contra o Frankfurt, cara, que, assim, o Yamal perdeu a maioria dos duelos para o Nathaniel Brown. Assim, você não deve saber quem é esse cara, né? É um jogador desconhecido, digamos que é o Jaci, desse meme aqui que a gente tá comparando, então. E aí, a Espanha não deve levar o Yamal pra Copa porque simplesmente ele perdeu duelos pro Nathaniel Brown em uma partida, sabe? Foi anulado por ele. Cara, isso acontece, tá? Então esse argumento é muito ruim mesmo, é raso, é sem sentido algum. Nossa, não pode levar o Neymar porque ele perdeu duelos para o Jaci. E aí na Copa ele vai enfrentar zagueiros melhores. Cara, na Copa ele também vai estar com um time melhor, a situação vai ser diferente, a motivação pode ser diferente, enfim, tudo pode ser diferente, tá? Ele tem a qualidade para passar do Jaci, né? Você deve imaginar que ele não vai perder todos os duelos em todas as partidas que ele jogar contra o Jaci. E isso, assim, é até um desrespeito com o jogador, eu imagino, porque o Jaci, pelo que a gente assiste, ele é um bom zagueiro, sim, tá? Ele é um zagueiro muito dedicado e não é só o Neymar que ele poderia parar, não. Uma partida num dia bom, ele poderia sim parar qualquer atacante, tá? É uma partida de futebol, cara, tudo pode acontecer. Se o Coritiba enfrentasse o PSG hoje, não seria nenhuma surpresa se o Jaci conseguisse jogar bem, sabe? Então, assim, esse primeiro argumento é muito ruim mesmo. E aí tem o argumento pró-convocação dele, que é
a questão dele estar com um time melhor na seleção. Muita gente atribui esses apenas lampejos do Neymar, essa não consistência em alto nível, por conta do time do Santos, que ele cria e o time não faz nada, enfim. E aí na seleção brasileira ele teria jogadores melhores, e isso pra mim é uma coisa bem óbvia, né? Assim, o time do Santos, em nome, né, no papel, não é um time tão ruim, tem alguns nomes famosos ali, conhecidos, e que até praticam um bom futebol, mas como time, não vinha sendo bom mesmo, tá? Era um time bem bagunçadinho ali, passou por 2 técnicos já, então, sim, isso é um fato também. Na seleção, ele teria jogadores melhores ali ao seu lado, e ele poderia se sair um pouco melhor, né? Se sobressair ali de forma melhor do que está saindo no Santos. Mas claro, isso é uma hipótese, eu não estou afirmando aqui que com jogadores melhores, na seleção o Neymar seria ali, voltaria a ser o que era, ou seria o craque do time, a estrela do time, o melhor jogador de todas as partidas. Não, é apenas uma hipótese, tá? Por lógica, sim, ele seria potencializado jogando na seleção. Aí você tem a questão do merecimento, porque tem jogadores de ataque, né, que vão competir com o Neymar ali, que estão merecendo ir para a Copa mais que ele. Merecendo, no caso, se a gente olhar só pro campo e bola. E aí, tudo bem, realmente é verdade, né? Tem jogadores que estão fazendo temporadas melhores. João Pedro, Ryan, talvez. O Endrick, né, com certeza está fazendo uma temporada melhor. Então eu não sei quem está diretamente na disputa com o Neymar, mas estaria à frente, né, se fosse analisado apenas esse quesito de estar melhor na temporada. Mas aí, cara, eu preciso reforçar que não é assim que funciona uma convocação. Justamente porque a Copa do Mundo é um torneio curto, né, um torneio de um mês ali, que teoricamente deveria privilegiar os caras que estão no melhor momento, mas é também o maior torneio do mundo, um torneio que exige uma responsabilidade, uma experiência maior no futebol. Muitos desses caras que estão melhores que o Neymar, vamos colocar João Pedro, Igor Thiago, o próprio Ryan, cara, são jovens que estão em um bom momento, mas não se sabe o que eles podem entregar ainda dentro de seleção, dentro de uma Copa do Mundo, dentro do cenário mundial. O Neymar a gente já sabe. Sempre que ele jogou pela seleção, ele se dedicou muito, ele foi muito importante, né, para a seleção brasileira. Por mais que você tenha o argumento ali de não ter conquistado títulos, ele nunca foi um cara que sumia dos jogos, ele sempre aparecia, ele ficava sentido com as derrotas, a gente vê ele chorando em muitas eliminações do Brasil. Então é um cara que sempre viveu a seleção brasileira e sempre deu tudo de si dentro do campo quando veste a amarelinha. Não seria diferente agora, né? Então, você tem um cara experiente, e outro argumento forte aqui é a questão do grupo, cara, porque todo mundo tá querendo ele lá. Então, assim, simplesmente não há motivos pra não levar o Neymar, sabe? Não há motivos pra deixar ele de fora quando todo o grupo quer ele lá. Pensa, ele não vai tumultuar o ambiente, né? Isso não será um problema. Então, esse não é um argumento. Ele vai tumultuar o ambiente. Não vai, todo mundo vai gostar de ter o cara lá. A questão da pressão, eu já comentei também no vídeo anterior, que eu falei que está aí no card. É uma estratégia muito boa levar, porque você tira a pressão de si, né? O Ancelotti vai tirar a pressão de si, dos outros jogadores, enfim. As críticas vão cair apenas sobre o Neymar, ou mais sobre ele, né? Vai depender muito das partidas. Sim, se um cara errar de forma grotesca, todo mundo vai cair matando nesse cara, óbvio, como acontece em todas as Copas. Mas, se o Brasil é eliminado ali de forma limpa, né? De forma, digamos, sem um erro grotesco, com certeza você sabe pra quem vai a culpa, né, cara? Pro Neymar, e principalmente se ele estiver em campo. Então você tira essa pressão, tanto do elenco quanto de si, né? Pensando com a cabeça do Ancelotti aqui, e ainda serve como uma motivação a mais para os jogadores, porque se todos os principais jogadores do elenco da seleção brasileira querem ver ele lá, querem estar com ele, pode ser um motivador ainda maior para eles jogarem ainda mais dentro de campo. Eu sei, isso parece uma tontice, né? Isso parece assim, nossa, que jogadores com falta de personalidade, mimadinhos, e assim, aonde a seleção foi se meter, tá, pode parecer isso, cara, mas é o fato, certo? É isso que a gente tem hoje, os caras idolatram o Neymar e gostam muito dele. Se você não leva, obviamente eles vão ter a motivação de estar jogando na seleção, é uma Copa do Mundo, mas se você leva, eles têm essa mesma motivação de estar jogando a Copa do Mundo com um bônus de estar jogando com seu ídolo e querendo dar um título ali pra ele, né? Um título que ele não tem ainda, simulando um pouco que foi ali a Argentina com o Messi em 2022, claro, guardadas as devidas proporções, né? Eu acho que o Messi é um pouco mais idolatrado que o Neymar, mas cara, o jogador do Santos é sim muito idolatrado ainda, então teria esse bônus na motivação dos caras, sabe? Com certeza eles entrariam nas partidas querendo ainda mais, sabe? Com certeza. E tem também a questão de ter jogadores que não deveriam estar na seleção. Se a gente tá falando de merecimento, o Danilo não merecia ser convocado. Com certeza não merecia, cara. Ali na lateral esquerda a gente tem alguns nomes também que eu imagino que não mereciam ser convocados. Na zaga mesmo, né? Pode ir algum zagueiro que não merecia mais do que outros. Então você tem dentro do elenco da seleção já jogadores que estão sendo chamados e não mereceriam, teoricamente. Então esse argumento também cai por terra quando tem Danilo sendo convocado, cara. Mas o principal, e pra gente fechar esse vídeo aqui, que eu não quero que fique muito longo, tá? Seja apenas um resumo mesmo, pra reforçar uma opinião que eu já tinha e que eu vi sendo difundida recentemente, é que ele pode ainda render sim, cara. Ele pode ser um jogador importante no elenco, não é um Danilo, tá? O Danilo tá sendo levado apenas pelo extra-campo. Nada em campo que o Danilo faça pode ser
crucial para a seleção brasileira. Ele não vai entrar numa partida e estar melhor que qualquer outro jogador que estaria entrando nessa partida. Ele não vai entrar no segundo tempo e fazer alguma coisa diferente ali para mudar um resultado ou até para segurar um resultado. Não, Danilo não vai ser esse cara. Agora o Neymar sim, ele pode não ser titular do time, ele pode estar no banco e entrar num jogo difícil. Imagina um jogo contra a própria Croácia, cara. O jogo tá amarrado ali, 0-0. O Brasil não consegue achar espaços, não consegue infiltrar, não consegue criar grandes chances mesmo. O Neymar entra, ele pode achar um passe, ele não vai ser aquele cara da explosão que vai driblar todo mundo e fazer o gol, mas ele pode achar um passe genial ali. Numa tabela ele pode achar um passe de letra, um passe de calcanhar, como ele faz várias vezes no Santos, e isso confunde o marcador e acaba deixando um companheiro numa situação melhor. Então sim, cara, ele pode sim fazer a diferença, tá? Não é que o Ancelotti estaria levando ele apenas por gratidão, apenas por pressão, sabe? Pode até ser que ele teve uma motivação maior por algum desses fatores, pressão externa ou até gratidão por tudo que ele fez pela seleção, mas ele também, mesmo que ele leve por isso, ele estaria levando um jogador que pode sim ajudar em determinados momentos. Então é isso, não tem muito mais o que falar. É a convocação mais aguardada de todas, todo mundo tá ansioso, seja torcendo pra ele não ir ou pra ir, e isso é uma coisa inédita mesmo, eu nunca tinha vivido isso, e vamos ver como é que vai ser aí a situação, né? Amanhã já sai a convocação, e nós teremos finalmente a resposta para essas perguntas, com certeza, independente do que o Ancelotti fizer, se levar ou não levar, ainda vai ter muitas perguntas sobre isso, mas acho que depois já acalma e o foco fica totalmente na seleção brasileira e na campanha do Hexa mesmo. Mas é isso, se inscreve no canal se gostou do conteúdo, deixa um like, que isso ajuda bastante o vídeo a ser entregue a mais pessoas, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.